Bom dia, Brasil, e bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu sou Rob, ou Rabi, ou Robert, Roberto, muitos nomes. E eu sou da Califórnia, nos Estados Unidos, e hoje vamos conversar sobre o idioma português. Por que português? Por que o Brasil? Essas são sempre as primeiras perguntas que me fazem, sempre que alguém ouve que estou aprendendo português, sem exceção. Se eu disse que estava aprendendo espanhol ou chinês, a resposta seria só legal. Alemão? Faz sentido. Japonês? Ele deve gostar de anime ou anime. Não sei como pronunciar em português. Mas aprender português é sempre visto com uma mistura de interesse e confusão, especialmente pelos brasileiros. Acho que alguns brasileiros pensaram que aprender Klingon faria mais sentido que aprender português. Então, por que eu decidi aprender português? Vou explicar. Vamos lá! Eu sempre quis aprender uma segunda língua e viver em outro país. A ideia de estar em um mundo completamente diferente, com diferentes costumes, diferentes alimentos, diferentes pontos de vista, é algo que parecia ser uma experiência incrível. Sempre me interessei por diferentes culturas e geografia, e viver nesses mundos em vez de ler sobre eles. Sempre foi um sonho meu. Mas o mundo é um lugar enorme, com muitos povos fascinantes, línguas e lugares bonitos. Como eu começaria a escolher para onde ir? Às vezes sinto vontade de me converter ao budismo, na esperança de ser reencarnado, porque há mais coisas para ver e fazer que uma vida pode suportar, para ajudar a facilitar a decisão. Português não é fácil. É um pouco difícil. Estou tentando falar. Espera, vou ler essa parte porque agora isso é um pouco difícil para mim. Desculpa. Para ajudar a facilitar a decisão, criei alguns critérios do que tornaria esses objetivos de viver em outro país e aprender a língua mais fácil de realizar. Gosto dessa palavra. Realizar. E uma experiência mais satisfatória. Passei pelo menos 3 meses no país. Esse tempo parecia que seria tempo suficiente para começar a me sentir familiarizado com o modo de vida lá e não apenas como férias. Então, qualquer país onde eu não pudesse fazer isso foi eliminado. Desculpe, Coreia do Norte. Escolhi um país com poucos falantes de inglês. Quanto mais falantes de inglês um país tem, mais fácil só falar inglês, o que significaria menos tempo praticando o meu idioma-alvo. Isso eliminou países como os Países Baixos, os países nórdicos, Portugal, que tem um nível alto de inglês, eu aprendi. Índia, Filipinas, grande parte da África e, claro, os outros países nativos de língua inglesa. Uma língua com muitos falantes nativos. Eu não queria apenas olhar para uma lista
de línguas com mais falantes nativos e escolher o maior. Mas isso desempenhou um papel, pois alimentou a utilidade e seria mais fácil encontrar materiais de estudo. Um país onde o povo não tem uma desconfiança ou ódio das pessoas dos Estados Unidos. Um pouco de ódio é compreensível, mas eu não quero problemas. E isso eliminou o resto do mundo. Tchau. Não, estou brincando. Mas isso realmente eliminou Oriente Médio e países como a Rússia e China perdessem pontos. Um idioma que não é incrivelmente difícil para falantes nativos de inglês. Como esta é a minha primeira língua estrangeira, eu queria pular as línguas mais difíceis para evitar a frustração extra. Frustração. Isso aqui. Isso é frustração extra. Evitar a frustração extra. Evitar isso aqui. Porque as línguas fáceis seriam bastante desafiadoras. Foi quando russo, árabe, húngaro, não sei como pronunciar. Basicamente todas as línguas asiáticas. E o turco foi eliminado. Não falafel para mim. O que restou foram principalmente as línguas românticas e os países onde são falados, no sul da Europa e América Latina. Eu sou de um bairro quase mexicano na Califórnia, então aprender espanhol fazia todo o sentido para mim. Eu amo comida mexicana, piñatas e já entendo um pouco do básico da cultura. Mas eu queria ir para um lugar muito diferente para mim. Então eliminei o México. Eliminei os países da América Central e a Venezuela devido à sua instabilidade. A Bolívia teve que ir porque tenho medo de lamas. E riria toda vez que houvesse o lago Titicaca. Se você entende inglês, você já sabe. Titicaca. Porque em inglês é assim. Tiri. Caca. Entendeu? E o Chile é eliminado porque estou cansado de lidar com terremotos. Terremotos são muito comuns na Califórnia. Também ouço que o espanhol deles é impossível entender. E o mesmo com a República Dominicana. Que o quê? Que o quê? Costa Rica e Panamá, ouvi dizer, tem muitas pessoas dos Estados Unidos. Então eu passei por elas. Ouvi dizer que o Paraguai não existe, então não queria arriscar escolher lá. Isso me deixou com Colômbia, Equador, Brasil, Argentina, Uruguai, França, Espanha e Itália. Eu não sou uma pessoa rica, então os países sul-americanos ganharam pontos por serem mais baratos. Tenho uma amiga italiana que me ofereceu me ajudar a aprender essa língua, então italiano ganhou pontos por causa disso. Ouço constantemente que os franceses são rudes com estrangeiros, especialmente com americanos. Eles nos veem como gordos, preguiçosos e detestáveis. E nós dizemos que eles cheiram mal, são arrogantes e são detestáveis também. Todas essas coisas são verdades. Mas eu quero aproveitar
o meu tempo. Não quero debater, quem é o mais detestável. Então, França e francês foram eliminados. E tudo bem, não gosto de vinho. Isso me deixou com 3 finalistas. Italiano, português e espanhol. Ou os países de Itália, Espanha, Argentina, Uruguai, Brasil, Peru e Colômbia. Eu disse Equador? Não lembro. Então, eliminado. Como tinha tantos países de língua espanhol para escolher, eu decidi escolher um top 2 e escolhi Argentina e Peru por causa de seus custos baratos, sites interessantes e boa comida. Daí eu comecei a pesquisar como era a vida nesses países, as opiniões de outros estrangeiros que já viveram nesses países e mais informações sobre as línguas. Eu não posso dizer quantas horas eu passo no YouTube ouvindo essas línguas, para ter uma noção deles. Aprender sobre diferentes sotaques e regiões, quais cidades têm os melhores sistemas de transporte público, clima, custo de vida, segurança, além das minhas experiências pessoais com pessoas desses países. Eu queria levar tudo em consideração, porque eu sabia que uma vez que eu escolhesse, eu ia me comprometer a aprender a língua e vivenciar a cultura naquele país. Depois de muita consideração, eu escolhi o Brasil e a língua portuguesa. Eu gostei do som da linguagem, o ritmo mais lento em comparação com o espanhol ou o italiano, dá-lhe um vibe mais relaxada. Ou assim eu pensei. Eu gostei da grande variação de sotaques e pessoas. Eu gostei do tamanho do país e de quantos lugares diferentes existem para visitar. E eu também gostei por alguma razão estranha, como o português é subestimado. Acho que a maioria dos Estados Unidos acha que os brasileiros falam espanhol. E isso não é apenas um meme, é real. Já sabemos. E eu acho que, de certa forma, tornou o português mais interessante nos meus olhos. Não sei porquê. Quando criança, eu era obcecado pela floresta amazônica e todos os animais legais lá. Mas esse interesse nunca cresceu em aprender sobre o resto do país. Eu era apenas uma criança que amava animais e não estava interessada em coisas como cultura e linguagem. Honestamente, o Brasil é um mistério para nós nos Estados Unidos. Eu acho que tenho a maior parte do meu conhecimento sobre o Brasil dos Simpsons. Eu não tinha conhecido muitos brasileiros na minha vida. Provavelmente menos de 10. Mas todos os brasileiros eu conheci foram pessoas legais e tinham essa natureza calma e aberta. Por isso eu gostava deles. E quando vi muitos estrangeiros que viveram no Brasil mencionando a mesma coisa, a minha decisão foi tomada. Achei que se eu fosse para o Brasil e odiasse, pelo menos aprender um pouco de português, tornaria o aprendizado de espanhol um pouco mais fácil. E eu teria algumas histórias para contar. Além disso, eles disseram que a comida era bom, então eu pensei, por que não?
Desde então, eu fui para o Brasil e voltei. Posso não ter resolvido todos os mistérios do Brasil quando eu estava lá, mas eu descobri que é uma viagem que vale a pena viajar. Se você quiser se juntar a mim nessa jornada enquanto eu tento aprender a língua portuguesa e experimentar todas as coisas brasileiras, inscreva-se no canal. Lá embaixo, talvez aqui. Eu acho aqui. Pois haverá muitos mais vídeos por vir. Se houver um tema que você gostaria eu discutisse, me avise nos comentários e até a próxima vez, Brasil.